Afinal de contas, será que todo mundo vai ter que ser empreendedor para ter sucesso no futuro? Será que só sendo empreendedor eu posso ser inovador e criativo? O que o Gmail, o botão de curtir do Facebook, o Post-it, o PlayStation e até o Kung Fu Panda tem a ver com cultura de empreendedorismo? Esse é o Dell Insights de hoje e a gente vai falar sobre por que nutrir uma cultura de empreendedorismo ou intraempreendedorismo é vital para a sua empresa. Os anos eram 2008, 2009, onde as novas startups de tecnologia, começaram a criar rituais de cultura para incentivar a inovação e criatividade. Os tais dos hackathons ou maratonas de hackers, que nada mais é do que usar todo o capital intelectual disponível, fomentando inovação e criatividade. Nesse ano, o Facebook, em um dos seus hackathons, um time teve a brilhante ideia de criar o Awesome Button, ou um botão de curtir. Então hoje, se a gente tanto fala em curtidas, quantas curtidas teve, curta esse vídeo. Se a tua vida tem a ver com likes e curtidas, saiba que um hackathon, de algumas dezenas de anos atrás, um grupo criou o botão de curtir. O que isso tem a ver com intraempreendedorismo? Esse termo empreendedorismo foi criado por um empresário americano chamado Gifford Pinchot III. É até legal ver a genealogia do Gifford, né? O avô e o pai também foram empresários de sucesso. Ele escreveu um livro chamado, em tradução livre, intraempreendedorismo. Por que você não precisa deixar a sua empresa para ser um empreendedor? E o tema desse Dell Insights de hoje toca nisso. Por que os empresários hoje, a maior parte deles, não aproveita todo o capital intelectual dos seus colaboradores para inovar e para criar? Então nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje. Bom, nessa conta vamos primeiro falar sobre quais são as principais características de um colaborador que é um intraempreendedor, ou seja, que empreende aí dentro da sua empresa. A principal característica desse colaborador é fazer mais além daquilo que lhe foi pedido. É o sonho de consumo, pelo menos é o que todo empresário diz que sonha, que ter colaboradores que entreguem mais do que lhe foi pedido. Só que isso demanda uma cultura de autonomia. A maior parte das empresas desejam inovação e criatividade, desejam que os seus colaboradores façam mais do que lhes forem pedidos, mas não cria a cultura, o ambiente, os rituais para que isso aconteça. Então, quando a gente usa os exemplos, como é o caso do botão de curtir do Facebook, foi criado um ritual para que esses colaboradores pudessem pensar a respeito do que faziam e entregar mais ou além daquilo que normalmente tem a ver com a descrição de cargo deles, Outro ponto, o Gifford chama esses intraempreendedores daqueles que sonham, mas também realizam, traduzem em prática as ideias e os sonhos que eles têm, E aqui, deixa eu te contar uma grande sacada, um grande segredo. Adivinha quem mais atrapalha a inovação e a criatividade nas empresas? Não fique bravo comigo, mas na maior parte das vezes é você mesmo, CEO, empresário e dono de empresa. Então, antes da gente ir para a aplicação prática, como que você desenvolve uma cultura de intraempreendedorismo, eu só quero lembrar que nós já estamos com a lista de espera do curso de formação em especialistas de cultura organizacional. Se você é um apaixonado pelo tema, se você é um líder, empresário ou mesmo profissional de RH que quer entender os aspectos de desenvolvimento de plano estratégico de cultura organizacional, entra no link na descrição do vídeo e já se cadastra para uma aula inaugural que eu vou fazer e também já se pré-inscreve na possibilidade aí de estar com a gente na segunda turma de formação, a primeira desse ano. Primeira coisa que você deve fazer, dentro da sua empresa, criar rituais, ações que incentivem o desafio da criação e que usem o intelecto dos seus colaboradores, o cérebro, o capital intelectual instalado dentro da sua organização. Então, por exemplo, o hackathon que o Facebook fez há algum tempo atrás, um hackathon é um grande desafio. Então, incentivaram seus colaboradores a pensar além daquilo que faziam todo santo dia. Outra coisa,
O Kung Fu Panda, não sei se você sabe, mas surgiu de um projeto desafiador da DreamWorks que abriu a possibilidade para qualquer colaborador deles apresentar sugestões novas de roteiro. Então o Kung Fu Panda, o Madagascar são roteiros que surgiram de ideias feitas por colaboradores que não necessariamente trabalhavam com aquela pasta. Então, se você não tem rituais que incentivem a produção intelectual dos seus colaboradores, provavelmente aqueles que são mais criativos, são mais perspicazes, inovadores, eles vão ficar meio chateados de trabalhar na sua empresa e provavelmente estão procurando uma empresa onde todo o potencial deles pode ser utilizado. Então fica a dica. Outra prática que pode ser implementada ou começar a ser implementada na sua organização. As pessoas têm que ter tempo de qualidade para refletirem sobre o que elas estão fazendo. É por isso que o Google, há anos atrás, criou um percentual de horas para os colaboradores, onde eles necessariamente não teriam atribuições de tarefas, mas eles poderiam pensar a respeito do que estão fazendo e do que poderiam fazer. O Gmail, por exemplo, surgiu dessa hora onde os colaboradores têm autonomia para pensar, e outros vários produtos da Alphabet que são super rentáveis e valorizados surgiram da prática de tempo de qualidade para refletir sobre o que se está fazendo. Se na sua empresa todo mundo faz um monte de hora extra, mas sempre fazendo as mesmas coisas de forma repetida e improdutiva, provavelmente você está no lado oposto dessa situação. As pessoas trabalham tanto, tão hard work na execução, sem tempo de qualidade para refletir sobre o que estão fazendo, que melhorias incrementais provavelmente não devem estar acontecendo. Então, abrir a possibilidade de se ter tempo de qualidade para se refletir sobre o que está fazendo é uma grande prática de cultura de intraempreendedorismo. Outra prática que pode ser incentivada é a prática da experimentação, da testagem, da prototipação. Criar possibilidades de novos negócios, novas formas de fazer fora da linha tradicional. Exemplo, não sei se você sabe, mas o McLanche Feliz surgiu quando o McDonald's nem era uma rede global ainda. Mas em Minnesota, um gerente regional criou a ideia, ou começou a experimentar a ideia de ter um lanche que seria vendido só para as crianças. Ali surgiu o McLanche Feliz, a partir de uma experimentação de um gerente regional. E hoje o McLanche Feliz tem bilhões e bilhões de faturamento para o McDonald's, porque alguém resolveu experimentar. A pergunta é: você está experimentando alguma coisa nova na sua empresa ou todo santo dia é a mesma coisa? Se tem pessoas com sede de experimentação e capital intelectual embarcado nisso na sua empresa, você está desperdiçando uma fonte ou uma possível fonte maravilhosa de renda e crescimento para sua empresa. E se você prestou atenção, você deve ter se ligado que eu falei repetidamente capital intelectual. O que é o capital intelectual da sua empresa? Nada mais é do que a soma de todo o conhecimento, e não só o conhecimento, o potencial de todos os cérebros que você tem aí dentro da sua empresa. Hoje, é claro que você tem empresas que são intensivas no uso de capital intelectual. São aquelas empresas que quase todo dia, ou pelo menos periodicamente, necessitam de criação para novos produtos. E tem empresas, não estou fazendo juízo de valor, né, com o potencial das pessoas que trabalham lá, mas tem empresas que têm um menor uso do capital intelectual embarcado. Normalmente essas empresas trabalham mais em inovação incremental e não em inovação disruptiva. Mas o ponto é, independente do nível de utilização do capital intelectual que você tem dentro da sua empresa, se dê conta de que você possui isso. Então tem um ativo dentro da sua empresa que é intangível, né? Não dá para você quantificar ele, mas que cada vez mais está tomando valor de mercado nas organizações. Na S&P 500, né? Nas empresas mais bem avaliadas no mundo, na Bolsa Americana, a maior parte delas hoje, no valuation delas, vem de ativos intangíveis, do seu branding, da sua cultura e do capital intelectual de quem trabalha lá. Então, se você é empresário e não está aproveitando os cérebros que você tem dentro da sua organização, você está deixando passar talvez um ativo significativo que já está aí, você já paga por ele, e adivinhe, todo mundo fica feliz quando isso acontece. Então, dica:
Deixe os seus colaboradores pensarem. Pense com a cabeça do futuro. O movimento taylorista e fordista costumava dizer: eu não sei porque quando eu contrato pernas e braços me junta um cérebro. Isso é uma visão totalmente retrógrada e passada. Você deve pensar agora diferente. O que será que eu faço com todos esses cérebros que eu tenho dentro da minha organização? Se você pensar assim, eu te garanto que você começa a construir uma cultura de inovação e criatividade através do intraempreendedorismo. Agora, se você não tem ideia e noção de como começar um projeto que aproveite todo o capital intelectual da sua empresa, que estabeleça rituais, práticas para uma cultura empreendedora, inovadora, criativa, você precisa falar com a gente. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts no desenho, aplicação, acompanhamento de planos estratégicos de cultura organizacional. A gente está bem feliz, crescendo, com clientes importantes, e a cada cliente novo, mais a gente aprende, mais a gente testa para ajudar você nessa construção. Então, quer usar todo o capital intelectual que você tenha na sua empresa? Fale conosco. Os contatos estão no vídeo e a gente vai ter um prazer enorme de colocar o estágio cultural da sua empresa em outro nível.